Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê pelo site também, preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você aqui pelo 100.9 da Prever FM. Eu vou brincar com o convidado, eu não tenho nem roupa para entrevista de hoje. O nosso convidado é o professor Baís de Fadel, professor, vereador, radialista e que tem muita história para contar. Já estava contando algumas aqui nos bastidores. Professor Baís de Fadel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado, que honra tê-lo aqui. É um prazer muito grande sempre que eu sou convidado para participar dos programas de vocês. É um prazer contar história. Você sabe, a pessoa mais antiga gosta de contar história, né? Aliás, nós vivemos mais do passado do que do futuro, né? Nós temos muito mais passado do que futuro. É interessante então, isso, né, professor? Da gente viver eu não digo viver do passado, mas tentar se basear no passado, né? O passado é importante. Sim. O passado sedimenta o presente, né? Alicerça o presente. Então, o que você foi vai fazer com que a gente veja o que você será, né? É a raiz, é a raiz. Então, o meu passado, o que é? Uma família bem estruturada, pobre, bem estruturada. Teve um problema no Líbano, um acidente, meu pai ficou aleijado e minha família veio para o Brasil. Então, eu veio para o Brasil, eu tinha 5 anos de idade. E fomos para onde? Para Pardinho. Fomos viver em Pardinho lá. Então, a minha infância toda eu passei em Pardinho. Meu pai tinha a Casa São João, uma loja. Eu só vim para Botucatu aos 11 anos de idade, porque lá em Pardinho só havia o grupo escolar Napoleão Corulli. Só havia o curso primário. Meu pai falava assim: eu não vim para Brasília para ter filho burro. Então, eu vim, mas como meu pai tinha loja, eu vim morar aqui com 11 anos de idade. Eu vim morar na Pensão Santana, do Máximo Sanches. Então, só um ano depois é que meu pai veio para Botucatu também, e daí. Então, desde os 11 anos eu moro em Botucatu. Eu vim para Botucatu para estudar, efetivamente. Então, o senhor nasceu no Líbano? Eu nasci no Líbano, em Romete, uma cidadezinha de 2.000 habitantes. O senhor tem lembrança de lá ou não? Lembrança propriamente não, mas eu voltei lá, né? Eu voltei lá para levar minha mãe, minha mulher, para visitar a cidade onde eu nasci. Fiquei lá um tempo lá passeando. Então, essa segunda lembrança eu tenho, evidentemente, porque eu já era adulto, né? Já era casado, tudo. Então, eu estive lá de novo. A comunidade libanesa é muito forte aqui no Brasil e aqui em Botucatu. Nós temos também muitas pessoas, muitas famílias que têm origem libanesa, né? Já foi muito mais do que hoje, né? Antigamente havia muito libanês nativo mesmo do Líbano, né? Atualmente são poucos, né? São poucos, o Zezinho, que era da Libanex, né? Da Libanex, da Uamã. A Libanex foi a Libanex tá aberta ainda, né? Agora, mas com o irmão dele que nasceu no Brasil, o Pedro, né? O Pedro nasceu no Brasil. A Hasni, né? Da libanesa, a Hasni Hasni Anur. A Anur também, acho que também é nascida no Líbano. Os outros irmãos são brasileiros. Quem mais? Eu não sei. Família Cury, né? A família Cury, mas agora só os descendentes, acho. Não tem, acho que nenhum é nascido propriamente no Líbano, é todo descendente de libanês. Acho que é o seu João Cury que era. Seu João Cury que era libanês, né? Sim. É avô do ex-prefeito de Botucatu. Sim, e pai também do ex-prefeito, pai do Jamil e avô do João Cury, né? Mesmo o Jamil era brasileiro. Eu acho que o Jamil nasceu em Bofete. Foi. Nasceu em Bofete. Então, aqui há muitos descendentes, né? Muitos descendentes. O Mauad, a mãe dele, lá é libanesa, está viva ainda. Também é nativa do Líbano. Mas são poucos atualmente. Por que os libaneses vieram para cá, professor? Os libaneses não vieram só para cá, vieram também para cá. Eu vou falar do meu pai, né? Meu pai trabalhava numa fábrica de cimento, teve um acidente, perdeu o braço direito. Um país muito pequeno, lá não tem agricultura, lá era turismo. Quando não tem guerra, o turismo é muito bom, né? Porque o Líbano é um país belíssimo, é muito pequeno, mas muito bonito. Então, nós viemos para cá
porque ele ouviu lá, aleijado, sofrido, ouviu que na América havia um país de oportunidades. Falou, então nós vamos para o Brasil para pegar as oportunidades brasileiras. Mas tivemos um pouquinho de azar, porque com 10 minutos de Brasil nós paramos, não sei para fazer o quê, desembarcar algumas coisas no Rio de Janeiro, e o capitão do navio falou assim, se vocês quiserem conhecer a capital do país, vocês fiquem aqui, mas daqui a 2 horas nós vamos para Santos, então não se distanciem muito. Então, com 10 minutos de Brasil, meu irmão foi acidentado, foi atropelado por um carro. Tá brincando. Então tivemos um problema sério, não sabíamos falar português, não sabíamos nada. Mas naquele tempo o mundo era mais humano do que hoje. E alguém percebeu que a gente era árabe, né? E chamou, viu lá acho que um médico, e viu o nome árabe do médico e falou, esse homem aqui deve saber o que esses caras estão falando. E foi aí, realmente, era um filho de libaneses, que era um médico que estava lá, nos acolheu e falou assim, eu vou telefonar, vou pedir para a secretária telefonar para os hospitais, porque o cara que atropelou pegou meu irmão e foi correndo para o hospital. Que ano era isso, professor? 1952, foi quando eu vim para o Brasil. Eu vim para o Brasil em 52, eu tinha 5 anos de idade. Alguns anos antes do Rio de Janeiro deixar de ser a capital do país, né? Depois o Rio de Janeiro foi no governo Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek que construiu, mas ele não chegou a assumir, né? Quem assumiu, acho que o primeiro presidente foi Jânio Quadros. E o Rio de Janeiro, ele mantém algumas características interessantes ali na época em que viveu intensamente a política, né? Sim. Agora, vindo pra cá, como é que quando uma família chega, como que decide chegar em Botucatu, na região de Botucatu? Ou é na hora isso, ou já tinha informação? Nós chegamos, fomos morar em São Paulo, na casa de um tio meu, tio Abdo. E o tio Abdo ensinou meu pai a desembarcar nas estações da Estrada de Ferro Sorocabana, de São Paulo até Botucatu. E o meu pai vendia doce sírio, doce árabe, nesses lugares. Então ele descia, ele tinha 2 malas, né? E ia vendendo para os brasileiros que queriam ir, mas principalmente para os árabes. E o doce árabe é gostoso, hein? É muito doce, mas é gostoso. Então, aqui em Botucatu, nós tínhamos alguns parentes, inclusive, além de amigos, né? Tínhamos o João Aum, por exemplo, né? Que viveu muito tempo aqui, teve o Café do Ponto, era dele naquele tempo. Então, o João Aum é meu primo, né? A minha mãe era Aum. Então, o João Aum falou assim, você tem que vender doce lá numa cidade aqui próxima, não tem estrada de ferro, mas eu ensino você a pegar o ônibus e lá você vende. Então foi assim que meu pai começou a vender doce também em Pardinho, porque lá tinha o tio Dib Saad, que é o pai do Dr. Jorge, do Nelson Saad, né? Tinha vários, né? Tinha vários árabes lá em Pardinho. Mas lá ele vendia doce árabe pro seu Faria, que era o barbeiro. Barbeiro, pai do Sidney Faria, que foi professor em Botucatu durante muitos anos. E o seu Faria falou assim pro meu pai, eu tô pagando aqui pra Cúria um aluguel muito alto, eu não tô aguentando pagar. Você não quer morar aqui em Pardinho? A gente divide essa casa em 2, a gente martela uma porta, separa essa casa em 2 e você paga metade do aluguel, eu pago metade. E foi assim que meu pai achou que era uma boa ideia ir morar lá em Pardinho, em meia casa. Eu falei banheiro naquele tempo não tinha banheiro, naquele tempo era privada, que era lá no quintal, né? Mais tarde, quando meu pai construiu um banheiro, foi uma festa em Pardinho, né? Então, foi assim que nós fomos morar em Pardinho. Eu morei em Pardinho, então, de 52, quando eu tinha 5 anos de idade, até eu completar os 11 anos de idade, quando eu vim para Botucatu em 1958, para morar na pensão Santana, que eu falei para você. Aquela que ficava no finalzinho, no comecinho da Santana? Onde é aquele prédio hoje na frente do orfanato. Sei. Aquele prédio, perto da catedral, né? Naquela praça. Naquele prédio era onde era a pensão Santana.
Depois foi um bar ali, né? Bar era um pouquinho abaixo, era vizinho, era o Bar do Osmar. Isso, o Bar do Osmar. Isso. Depois na viradinha tinha o Bar Santana ali. Isso. E como é que agora, como é que o menino, aliás, antes de falar na sequência da sua vida, professor, essas eram as oportunidades que o Brasil oferecia, né? Sim, mas o Brasil realmente... Hoje em dia parece que a gente não tem mais isso, né? Hoje em dia quem tá vendendo alguma coisa na rua é pedinte, né? Não, mas realmente, se meu pai ouviu que na América existia um país das oportunidades, o Brasil respondeu integralmente à expectativa dos meus pais. Então, veja bem, uma família pobre, né? Os ricos não vêm se aventurar no outro país com 30 e poucos anos de idade. Então, meu pai teve problemas financeiros, tanto é que eu estudava no La Salle, que era o ginásio diocesano, depois ficou La Salle, onde eu trabalhei depois durante um século, né? Durante muito tempo eu trabalhei lá. Então, meu pai teve problema financeiro e eu, quando terminei o primeiro científico, que era o primeiro ensino médio, meu pai não tinha mais dinheiro, não consegui bolsa, então fui estudar no IECA. Então, eu comecei o ensino médio no La Salle, terminei no IECA. E naquele tempo, o La Salle que era o fácil e o IECA era o difícil. Era uma escola mais badalada, a escola pública mais badalada do Brasil. E o IECA, o senhor fez uma parte importante do livro que conta 100 anos do IECA, né? Sendo o redator do livro, né? Não. Não. Eu não. Revisão. O senhor não foi o revisor do livro do IECA? Não fiz. Com a professora Carmen? Olha que foi, professor. Olha, para ser franco, eu lembro que eu fiz tanta revisão, mas essa do IECA eu não lembro. Eu fiz um capítulo e a professora Carmen falou que todos os capítulos iam ser revisados pelo professor Fadel e por ela, a professora Carmen. Mas eu foi não lembro. Em 2011. Mais ou menos. Faz tempo, mas eu não lembro. Eu não vou ficar chutando porque eu não lembro. E já que o senhor citou o La Salle, né? O senhor trabalhou por quanto tempo lá? O senhor lecionou por quanto tempo? Bom, vamos lá. Eu comecei a lecionar em 1968, mas eu comecei no Senac. Foi quando eu estava estudando ainda, eu já trabalhava na Municipalista, o dinheiro não estava dando para pagar a faculdade, então eu falei, eu preciso de mais alguma coisa. Eu ainda não era brasileiro, não tinha conseguido a minha naturalização ainda, não podia dar aula no estado ainda, tinha que dar aula em escola particular. Tinha isso ainda. Daí eu falei, eu vou apelar, vou pedir ajuda. E eu tinha sido aluno do professor Pedro Torres, que hoje é nome de escola, há muito tempo é nome de escola. Tinha sido meu professor de matemática no ginásio diocesano. Eu falei, fui lá falar com ele. Falei, professor, estou numa situação terrível, se eu não conseguir mais alguma coisa para ganhar dinheiro, eu não vou poder terminar meus estudos. Eu passei para o 2º ano de faculdade. Falou, que você daria aula do quê? Falei, eu estou fazendo curso de letras, português e inglês. O Pedro Torres pegou o telefone, telefonou para o João Ribeiro, que era diretor do Senac, e falou assim, você lembra daquele turquinho lá que estudava no ginásio diocesano? Ele deve ter falado, lembro. Ele está indo aí para você dar aula para ele. Então foi assim que em 1968 eu comecei a dar aula no Senac. Eu peguei 7 aulas de inglês. Então comecei assim a dar aula. Depois no ano seguinte, nesse período houve o programa na TV Tupi, programa do Silvio Santos, Cidade contra Cidade. Me lembro. E Botucatu ia disputar contra Taubaté. E uma das tarefas era o poeta da cidade competindo com o poeta da outra cidade. E o Néder estava coordenando, ele estava coordenando a participação de Botucatu. Só que eu era da Municipalista e o Néder era da F8, dessa rádio aqui, que virou agora a Rádio Prever. Então, ele telefonou para mim, você conseguiria com o Emílio Peduti, a sua liberação para você participar de um programa representando o Botucatu como poeta? Eu conversei com o Milinho, lógico que ele concordou, e eu participei do programa e Botucatu foi mal naquela época, mas eu fui bem. Eu ganhei de um cara que já tinha 4 livros publicados. Eu era novato ainda, era novinho, não tinha 79 anos como tem hoje. E então eu ganhei e fui um dos poucos, né, que ganharam. Quando eu voltei para Botucatu, eu falei, vou testar a minha fama que eu adquiri
nesse programa. E fui lá até o La Salle, cujo diretor era o irmão Felipe. Lendário irmão Felipe. Ele está enterrado em Botucatu, né? Ah, tá, é? Eu achava que estava no Rio Grande do Sul. Não, ele foi enterrado em Botucatu. Então, irmão, eu preciso de aula. Já estou aula no Senac, etc. Mas estou precisando de mais aulas. Eu tenho muito poucas aulas. Então foi aí que eu comecei. Em 1969, eu comecei a dar aula no La Salle. Tá certo que eu tive algumas interrupções, né? Eu parei um ano, no ano de 1990, eu não dei aula, porque eu já tinha me aposentado em 98. Naquele tempo o professor se aposentava com 25 anos. E daí voltei no ano 2000, daí eu tive um problema de saúde, saí, e daí coincidiu que eu fui dirigente de ensino, daí eu não podia realmente dar aula, porque eu não posso ser chefe de mim mesmo, né? Então, eu parei algum tempo, mas depois eu voltei para o La Salle. Eu não vou lembrar bem o ano, mas eu tô achando que eu voltei ao La Salle em 2010 e fui até 2020, quando teve a pandemia daí, não, né? Nesse tempo eu trabalhei, foi a pior fase do magistério para o professor e para o aluno. Você imaginou você dando aula para uma tela, tendo quase certeza de que os alunos não estavam prestando atenção em você? Porque eles ligavam lá, né? Acessavam, né, o encontro, né, o meeting, mas iam dormir, pô. E a gente falando lá durante 6 horas sem parar, dando aula durante um período inteiro. Foi um período terrível. Até hoje nós não recuperamos a escassez de aprendizado daquela época. Professor, o senhor consegue se lembrar de todos os alunos? Alguns alunos marcam. Como que funciona a cabeça? Porque assim, o senhor faz parte da vida de milhares de alunos, né? Quando se fala de professor Fadel, eu tive aula com o professor Fadel, o aluno vai lembrar o ano, vai lembrar a prova que ele fez, a nota que ele tirou. O senhor consegue se lembrar dos alunos? Todos, evidentemente que não, porque houve uma época eu dava mais de 70 aulas por semana. É muita coisa. Muita coisa. Naquele tempo havia aula de sábado. Eu dava aula desde a segunda-feira às 7h15 da manhã até o sábado às 11h15 da noite. Eu dava aula em Tatinga, inclusive, numa época que havia, porque não havia a estrada de asfalto, era terra mesmo, você arrebentava o carro em barranco, era tudo isso. E lógico que eu não me lembro. De um bom número eu me lembro. Às vezes vem a fisionomia da pessoa. Eu falo assim: você foi meu aluno no curso fundamental do Pedretti, mas o seu nome eu não vou lembrar. Alguns eu vou lembrar também. De alguns eu fui padrinho de casamento, e vários, né, apadrinhamentos. Então, a maioria dos casamentos não perdurou, entendeu? Mas ainda há alguns casamentos que vingaram. Mas não dá para lembrar. Mas lembro de alguma parte, mas lembrar de todos, porque eu dei aula durante 54 anos. Se a gente fizer uma eleição do passado, talvez professor Moacir Godinho e Baís de Fadel são os mais lembrados, né? De uma época. O senhor se insere nesse pódio ou não? Eu acho que sim, né? Acho que sim, pelo tempo em que eu estive na sala de aula, pelo tempo e pelo número de aulas que eu dei também. E tem outra coisa, Quinteiro. É o seguinte, todo mundo fala magistério, meu Deus do céu. Quando eu tive que ser professor pelos problemas financeiros que eu falei para você que meu pai teve. Então eu tive que escolher uma profissão que me permitisse estudar e continuar trabalhando. Quando eu me propus ser professor, eu falei assim: eu vou ser o melhor professor que eu puder ser. Então, de uma coisa eu me orgulho. Eu nunca entrei numa sala de aula sem ter preparado uma aula. E eu falava para os alunos: eu preparo todas as aulas que eu ministro. Um dia um aluno, inclusive, me perguntou: mas
um tempão que o senhor dá aula, o senhor vai precisar estudar? Eu falei, eu não estou falando que eu estou estudando a aula, eu estou preparando a aula. Preparar a aula é muito mais do que o conteúdo. É o conteúdo, por que aquele conteúdo, como aquele conteúdo e para quem aquele conteúdo. Então, eu me levantava sempre muito cedo, eu levantava por volta das 5 horas da manhã, olhava nas aulas que ia dar, falei, vou dar aula no primeiro B, primeiro C, tal, bom. Aqui eu tenho tal tipo de aluno, eu preciso dar esse conteúdo de tal maneira. Eu só vou poder fazer tal tipo de exercício para que a maioria da classe consiga entender. E assim eu preparei todas as minhas aulas no período. Lógico que no começo eu preparava conteúdo mesmo. Depois eu preparava estratégia, didática, pedagogia, psicologia, você saber como que você deve agir com determinada classe, com determinado aluno. Por exemplo, no fundamental, lá quando dava aula no fundamental do Pedretti, ou no fundamental do Danúzia de Santa em Itatinga, ou no La Salle mesmo, eu analisava o aluno tímido, por exemplo. Aquele aluno tímido, muito tímido, eu perguntava para ele, você quer ler em voz alta? Porque aquilo podia ser um sacrifício para ele ter que se mostrar para os seus colegas. Então, se ele falasse não, eu respeitava a vontade dele. Para ele não ir com medo para a sala de aula. Daí passaria a ser um trauma assistir a aula do professor Fadel, né? Então, você tem que saber como lidar com os diferentes tipos de aluno para poder ter a credibilidade desse aluno. A turma falava, pô, mas como que você consegue dar aula naquela classe? Eu falei, eu não tenho problema nenhum com indisciplina. Como que você não tem problema? Porque eu faço um contrato pedagógico com os alunos no início do ano, eu cumpro a minha parte e depois eu exijo que eles cumpram a deles também. Mas eu cumpro a minha parte, eles sabem que eu estou cumprindo com a minha parte. E eles têm que perceber que eles são importantes para mim. O professor tem que fazer de tudo na sala de aula para que o aluno perceba que ele, aluno, é importante para aquele professor. E que aquele conteúdo, não importa a disciplina, tem que ser importante de alguma forma para a vida dele. Eu me lembro, eu era diretor do Pedretti, e eu vi uma bagunça numa sala de aula. E eu, depois, quando terminou a aula, chamei a professora e falei, tava uma algazarra na sua aula, você tem que procurar meios de manter disciplina. Eu falei, mas sou professora de arte, professor. Você queria que eles não fizessem bagunça? Quer dizer, a própria professora não valorizava a aula dela. Para ela era normal fazer bagunça na aula dela, porque a aula dela para ela não era importante. Lógico que para os alunos também não era. Então você tem que mostrar para o seu aluno que a aula é importante e é útil. Falta hoje nessa relação aluno-professor, né? Hoje é muito comum a gente ver aluno agredindo o professor verbalmente, fisicamente. Não há mais aquele elo de respeito que a gente tinha antigamente, né, professor? Eu não sei. Faz 6 anos que eu parei. Até o último ano em que eu dei aula, eu consegui manter o respeito na sala de aula. Lógico que há situações indesejáveis e imprevisíveis. Mas tem uma coisa, é preciso ver por que aquele aluno tomou aquela atitude. Eu costumava dizer o seguinte, Júnior, ninguém é ruim porque quer. Ninguém erra porque quer. Ninguém faz mal feito porque quer. Se ele é ruim, tem que ter algum motivo. Se ele errou, tem que ter algum motivo. É muito simplismo você falar, ele errou porque não estudou. Agora é preciso saber por que ele não estudou e qual é a situação em que ele está na sala de aula, como ele está na casa dele e como ele está na sala de aula. Você gostaria de errar
Júnior? Jamais, ninguém. Você queria ninguém. acertar. Sim, então, claro. se a pessoa errar, então, primeiro, quando a pessoa errava feio alguma coisa, eu já vi professor humilhar aluno por causa disso. Eu falava assim pro meu colega, o cara já está humilhado por ter errado. Você vai humilhar de novo? Você tem que tentar descobrir por que ele cometeu um erro tão absurdo. Porque ninguém erra por querer. E esse é o sentido da educação. Você tem que compreender aquele aluno, perceber qual é a dificuldade que ele tem, por que ele tem aquela dificuldade, se existe um jeito de ele superar aquela dificuldade. Você não pode desistir do aluno. Se o aluno perceber que você não está desistindo dele, ele não vai maltratar você. Agora, o senhor foi dirigente de ensino. Fui. Hoje com a tal da progressão continuada. Esse elo de estudar o aluno, de recuperar o aluno e de investir sua confiança no aluno acabou, né? Na rede pública, pelo menos. A progressão continuada, teoricamente, é boa. Teoricamente. Então vamos lá. O SUS é perfeito, teoricamente. Teoricamente. Só que em que se transformou a progressão continuada? Em aprovação automática. Uhum. Progressão continuada não é aprovação automática. Progressão continuada é ele ir progredindo conforme a sua capacidade e velocidade de progredir. Então, por isso que a gente fala, você dá aula para 35 alunos na sala de aula, mas a sua aula tem que ser individual. Mas como individual se eu tenho 35? Você tem que saber qual é a dificuldade de um, qual é a necessidade de outro e qual é a facilidade do terceiro. Porque você vai atuar sobre esses alunos que estão na mesma sala de aula de maneira diferente. Para esse aluno que tem facilidade, você pode dar uma pergunta mais difícil para ele que ele vai responder. Mas se você desse a mesma pergunta para o aluno que tem muita dificuldade, ele vai se sentir humilhado e vai falar assim: eu não sou capaz, eu não vou mais prestar atenção, porque eu não consigo aprender essa porcaria e eu não quero mais assistir essa aula. E vai se desinteressar, vai pegar o celular dele e vai ficar mexendo no celular. Então é isso que é você saber para quem você está dando aula. Então, essa relação de progressão continuada, daí você tem que fazer um relatório. Falei, com o Joãozinho, vou falar de português, por exemplo. Com o Joãozinho eu consegui ensinar morfologia. Eu não consegui ensinar sintaxe. Então você vai para a série seguinte, o professor seu da série seguinte sabe que ele vai ter que começar a sintaxe desde o princípio. Se você fizer assim, realmente a progressão continuada vai ser continuada. Você vai continuar a aprender até você chegar ao último ano tendo aprendido o que a sua capacidade de aprender permitiu. Porque todos saem do ensino, mas nem todos saem com o mesmo conhecimento, nem todos saem com o mesmo objetivo. Porque um quer estudar para ser um bom escriturário, mas outro quer estudar porque quer ser médico. Então, o importante é você perceber e conseguir mostrar para o aluno que ele ainda tem elementos para tirar de si. E quando esse aluno já não tem mais nada para tirar de si. Isso é ser educador. Porque se for só para ensinar conteúdo, que é muito importante, evidentemente, ele vai para o Google e vê todo o conteúdo possível de que ele precisa. Então tem o professor que dá aula e tem o professor que educa. Sim, dando aula. O senhor dava aula e educava. É o que falta hoje, então, dentro da progressão continuada, por exemplo? Eu ainda acredito, porque é o seguinte, quando numa festa tudo dá certo, não vira notícia de jornal. Mas se existe um crime nessa festa,
o Aí crime. O crime vai ser a notícia. Eu acredito que ainda eu conheço, meu campo de conhecimento de magistério hoje é muito restrito, mas eu conheço professores fantásticos ainda. Esses professores fantásticos, naturalmente, estão dando aulas fantásticas, estão ensinando de forma fantástica. Só que vem a público aquele professor que não gosta da própria profissão, porque tem professor que odeia a profissão que dá. Eu nunca esqueço, eu dava aula no Objetivo. Eu estava esperando a minha hora de entrar no 3º ano do ensino médio. Então, quando o professor saiu, eu entrei. Falei, bom dia, pessoal, tudo bem? Uma menina da primeira fileira levantou a mão e falou assim, posso fazer uma pergunta, professor? Logo de cara. De cara. Falei, posso, eu não sei se vou responder, mas pergunta você tem direito. O que o senhor acha da sua profissão? Eu senti que havia alguma coisa além da pergunta. E eu disse, olha, eu vou responder. Mas eu quero saber por que você está fazendo essa pergunta. Deve ter algum motivo. E ela falou, sabe, o senhor viu o professor que saiu da sala de aula? Era um ex-aluno meu, inclusive. Falei, vi, lógico que eu vi, falei o nome, tudo. É professor ainda. Ela falou assim, pois é, esse professor falou para nós que a profissão que ele tem é uma porcaria. Falou outro termo, vou usar porcaria porque porcaria pode falar em rádio. É uma porcaria que ele não gosta dessa profissão, porque ela é uma profissão desvalorizada, tá. O senhor acha que é isso mesmo? Eu pensei, falei, é a hora de eu educar. Falei, como é que eu posso achar que a minha profissão é uma porcaria se ela me dá a oportunidade de conversar com você? Você é capaz de imaginar como eu respeito você? Como eu quero bem a você? É um orgulho eu estar aqui na sala de aula para poder dar uma aula para pessoas como você e seus colegas. Então, minha profissão não é isso aí que ele falou. Ele deve estar com algum problema e por isso ele falou. A minha profissão é nobre. A minha profissão me dá orgulho, me dá prazer, me dá satisfação, me dá alegria. E quando eu vejo o fruto daquilo que eu plantei na sala de aula, me dá mais alegria ainda. Mas o nome disso é vocação. Sim. E nem todos têm. Tem professor que não gosta daquilo que faz. Como deve ter médico que não gosta daquilo que faz. Como deve ter engenheiro que não gosta daquilo que faz. Então, mas o duro é que a coisa ruim é que vira manchete de jornal. A coisa boa às vezes fica escura, fica no obscurantismo, ninguém fala e ninguém estimula esse professor que, apesar de todas as dificuldades de hoje, ainda continua acreditando que a sua profissão ainda pode transformar o mundo. Ó, o Alexandre mandou pra gente aqui no 3440-1009. Boa tarde, Júnior, professor Fadel, que aula sobre ensinar. Um gigante, um grande professor sempre. O Alexandre que mandou. Não tem o sobrenome aqui. O Alexandre, você foi aluno dele ou não? Manda pra gente aqui. Quem foi aluno do professor Fadel pode mandar no 3440-1009. O senhor falou em notícia. Sim. Né? O senhor deu notícia durante muito tempo. Dei notícia há muito tempo. O senhor foi radialista primeiro? Fui radialista. Professor depois? Depois político. E como é que nasceu essa... A gente vai chegar no político. Então vamos lá. Eu comecei com 14 anos de idade a fazer um programa na F8 chamado A Voz do Estudante. O Grêmio Estudantil 16 de Maio do IECA conseguiu um espaço. Fui vice-presidente lá, viu? Você foi? Eu fui. Então ele conseguiu um espaço com o Plínio Paganini aos sábados, à tarde, para fazer e divulgar as coisas do IECA, principalmente, mas da educação de uma maneira geral. Meu irmão era um apresentador. Meu irmão também foi um período muito curto, foi um radialista. O Ademir Potes, o Billy, também apresentava.
Então, lá surgiram, né, nesse programa, surgiram várias vozes do rádio de Botucatu. E eu me lembro que o Ademir Portins deixou o programa. E o meu irmão falou assim: Baíge, vai lá me ajudar. Então, com 14 anos, eu comecei a fazer a voz do estudante. Aí o Plínio Baganini ouviu e falou: você não quer fazer um teste? Turquinho, vem aqui. Vai fazer um teste. O Naú Rodrigues vai fazer uma gravação, eu vou ver como que você sai. Então o Naú, que era técnico, não sei se você lembra, o Naú Rodrigues era um técnico de som. Então, ele gravou, chamou o Plínio ouviu o Plínio e o Elias Francisco, né? Elias Francisco. Ouviram e o Plínio falou assim: tá contratado, você é o meu mais novo locutor de rádio. Vamos lá para o estúdio e eu vou apresentar você. Qual é o seu nome? Baíge Fadel. Com esse nome eu não contrato ninguém. Arranja lá um outro nome. O Elias, coitado, o Elias ficou assim: meu Deus do céu, vem cá, vamos lá. Vamos inventar um nome pra você. Qual é o nome do seu pai? Rames. Não dá também. Piorou. E pensa, pô, assim, que tal se a gente colocar Fadel Júnior? Se você achar que é bom, Vambora. Daí o Elias chamou o Plínio e falou assim: ele vai ser Fadel Júnior no rádio. Então, quando alguém me chama de Fadel Júnior, antes de eu olhar, eu falo assim: é velho. Porque depois, quando eu voltei nos anos 80, quando eu voltei no programa Marreta, lá Com meu pai? com o seu pai, eu já era Baíge Fadel, eu não quis mais o Fadel Júnior, eu não quis o nome artístico mais. Então, foi assim que eu comecei. Então, eu já tinha completado 14 anos, ia completar 15, daí eu comecei mesmo fazendo um programa de esporte. Esportes no ar. Eu e o Roberto Moreira, irmão do João Carlos Moreira. Que foi seu colega no La Salle e na Câmara também, sim, né? Na Câmara não fomos contemporâneos, não. Fomos em épocas diferentes, porque quando eu fui eleito vereador, ele era candidato a vice-prefeito com o Marinho Sartor. Sim. Eram os dois, né? E então não coincidiu, né, a minha presença com a dele. Então eu comecei a fazer o Esportes no Ar e às segundas-feiras eu ia transmitir a reunião da Câmara Municipal de Botucatu, que era no prédio da Caridade Portuguesa. E não é essa parafernália que é hoje, com televisão, a gente tem que ir levando o microfone. Carregando fio. Um monte de coisa. Eu e o Néder. O Néder e eu que apresentávamos a transmissão da Câmara Municipal de Botucatu. E foi assim, daí eu fiquei alguns anos na F8, daí a municipalista deu uma proposta melhor, eu fui para municipalista. Em 71, daí eu fui dar aula fora de Botucatu, deixei o rádio. E em 77 eu fiz concurso, no primeiro concurso que surgiu, eu fiz concurso, passei no concurso, fui Pedretti, lá eu fiquei um tempão, né? Desde 1971 até 2004, eu fiquei no Pedretti Neto, lá eu fui professor, fui coordenador pedagógico, fui vice-diretor e fui diretor, né? E depois, mais tarde, fui supervisor de ensino, inclusive, no Pedretti Neto. Tem um carinho muito grande pelo Pedretti Neto, né? Fiquei muitos anos lá. Então, foi assim que foi a minha trilha no magistério. O que é mais apaixonante, professor? Dar aula ou apresentar um programa de rádio? Ser radialista ou professor? As duas coisas são... Elas se completam? Se completam. As duas coisas mexem com o povo, né? Mexem com o público. Eu acho que o magistério é mais apaixonante porque no magistério, lembra que eu falei para vocês que no tempo da pandemia foi a pior época porque a gente não via o aluno? Não via o aluno? É a mesma coisa no rádio, você não vê o seu ouvinte, né? Você não vê. Então, você tem que imaginar, no magistério não, na aula, na sala de aula não, você tá lá olhando para a cara do aluno, o aluno olhando para você sentindo se aquele aluno tá gostando, se os alunos estão entendendo pelo jeito com que eles agem, e você percebe se a sua aula tá boa ou não, e você pode mudar
o roteiro durante a própria aula, né? Quando para melhorar, para facilitar. Eu gostei demais do radialismo e devo muito ao rádio, porque foi com o rádio que eu paguei os meus estudos, né? Consegui me formar na faculdade, etc. Mas foi no magistério realmente que eu me realizei, fiz uma proposta de vida, falei, eu vou conseguir galgar todos os postos que forem possíveis, né? Independente de política, né? Eu não gostaria de me prender a um político para conseguir galgar um cargo. Então eu fui desde professor, como eu falei para você, professor, coordenador pedagógico, vice-diretor, diretor de escola, supervisor de ensino e dirigente regional de ensino. Então eu galguei todos os cargos que foram possíveis. O Ismael tá falando aqui, boa tarde, não conheço o professor, mas sinceramente já gosto dele, com toda certeza ele ama a profissão, deve ter contribuído muito com a educação, parabéns, aqui é o Ismael Elias de Rubião Júnior. Que maravilha. Né? Aí quem mandou pra gente aqui, acho que foi a Bianca, não tive o prazer de ser aluna do professor Fadel, mas os meus irmãos e meu marido foram, Renata Lemônica, Fábio Lemônica, sim, e Alexandre Guerra. Sim. Tantas histórias que eu vi sobre ele. Parabéns pela vocação e pela profissão. A Bianca mandou pra gente aqui. Arrepia tudo, né? Assim, não tem preço, né, professor? É desse jeito, isso que é gostoso, né? Eu lembro que uma vez eu tava andando, eu ando muito aí por aí, né? Um cara parou um carro. Oi, professor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você, como vai, né? O senhor tá me cumprimentando, mas o senhor nem me sabe quem eu sou. Mas eu tive tanta sorte, Júnior. Eu olhei para ele e reconheci. Falei, você é o Bruno Giannone, irmão do Gilberto Giannone, foi meu aluno no Danúzia de Sante. Pô, ele saiu do carro e veio me abraçar, né? Tanto é que eu tô lembrando esse fato, ocorreu há mais de 30 anos. E eu lembro sempre esse fato da alegria que ele sentiu em eu tê-lo reconhecido. Que legal. Um outro dia eu não lembro se eu era supervisor ou dirigente, eu sempre ia a pé para o lugar onde eu moro. Eu morava no Via Vêneto, eu morava naquela época. Então eu ia a pé e né, eu gostava de andar. E era uma tardezinha, eu estava indo a pé e de repente estava já escurecendo e eu ouvi uma voz, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E assim foi assim. Quando ele chegou, falou, oi, professor, tudo bem? Quando eu percebi que era o senhor, eu resolvi fazer uma homenagem para o senhor. Eu me lembro do tempo que o senhor declamava para nós essa poesia. E eu fiquei tão emocionado quando o senhor declamava que eu resolvi também memorizar. E olha a chance que eu tive de mostrar que eu guardei uma aula que o senhor me deu. Então essas situações existem aos montes. Agora, eu dei aula também na faculdade, para o curso de letras. Então, você falou da Carmen Lúcia, não foi isso? Carmen Lúcia é minha aluna. Ela já é aposentada faz tempo. Querida professora Carmen. A Carmen Lúcia é uma maravilha de bofete, né? É, bofetense. Até o sotaque de bofete ela não perde até hoje, né? Ela foi minha aluna, ela até hoje, ela fala, meu mestre. E quando eu tive um problema, eu era membro fundador da Academia Botucatuense de Letras. Eu tive um problema com um presidente que havia, porque eu estava com uma doença, inclusive, ele não quis reconhecer, embora fosse médico e tal. E eu resolvi sair. E eles, a revelia, me colocaram como membro honorário. E daí a minha cadeira, que é de Machado de Assis, ficou livre. E não foi ela professora que se candidatou, e hoje ela é a efetiva da cadeira de Machado de Assis. Eu estive na posse dela, inclusive, foi uma emoção muito grande. Então, a Carmen Lúcia foi minha aluna, então é um prazer maior do que ver uma ex-aluna sua que foi um sucesso no magistério. Que legal. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. O professor vai falar um pouquinho da vida dele como político aqui em Botucatu, daqui a pouquinho aqui no Radar da Prever FM. 12:46. Voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM. Eu quero aproveitar e falar da Igo Peixaria. Se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, uma dica muito especial é a Igo Peixaria.
Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado, com muito amor, prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Bom, todo mundo sabe que além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, levando mais qualidade para o dia a dia da sua família, tá bom? E o melhor, na Igo Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem entende realmente do assunto. A Igo fica na Tenente São Francisco, aqui no bairro, aqui na Vila dos Lavradores, 386. Agora, você pode fazer também suas encomendas pelos telefones, tem o WhatsApp, 99781-2200, vou repetir, 99781-2200 ou 3361-6010. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. O nosso convidado hoje é o professor Baís de Fadel, professor, radialista e também vereador, professor Baís de Fadel. Como é que se deu essa tua ligação com a política aqui em Botucatu? Eu era muito amigo do Progresso Garcia. Eu adorava. Foi presidente da Câmara. Foi fotógrafo. Fotógrafo, vice-prefeito no tempo do Emílio Peducci, né? No primeiro mandato do Emílio Peducci, ele foi vice. Eu era muito amigo, eu gostava demais do Progresso Garcia, eu ia sempre lá até a casa de fotografia dele, sentava lá para ouvir. Ficava na Curuzu, né? Lá na Curuzu, lá na Curuzu. Eu via as histórias dele, ele tinha muitas histórias para contar, ele conta como foi a história, por exemplo, da Faculdade de Medicina de Botucatu, né, que não era Unesp ainda, era a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, ele contava essa história toda. E um dia, ele era do MDB, da oposição. Então, um dia ele falou para mim, Fadel, a gente precisa de pessoas esclarecidas, porque nós estamos num período de redemocratização do país. E a gente gostaria de que você participasse. Vamos lá, eu ajudo você, eu mostro para você os caminhos, etc. Tal. E foi dessa maneira que havia um grupo que estimulou a entrada de várias pessoas, inclusive do Éder Treza, foi nessa época, da Maria Célia Canizinha Anselmo, foi nessa época do Serrão, do professor Serrão, do Cesário. Foi uma turma que nunca tinha feito política na vida e que com esse projeto de redemocratização do país, nós resolvemos participar. Que ano foi, professor? Foi uma eleição só? Eu participei só de uma eleição do Jamil Cury, né? 82. 82, aquela que foi de 6 anos. Sim. Porque houve uma norma lá para depois coincidirem os mandatos, então o de prefeito e vereador, o mandato de prefeito e vereador foi de 6 anos. Então o meu mandato foi só esse. Não gostei da política. Eu acho que eu fiz um bom mandato, eu acho que eu ajudei a dignificar o legislativo, não houve um caso de corrupção na minha época, partindo do nosso legislativo. Fui presidente durante 2 anos da Câmara Municipal de Botucatu. Acho que também fiz uma boa gestão. Foi um período difícil, né? Por causa do período de redemocratização. Então havia aquelas caravanas para São Paulo para participar das passeatas do Direta Já. Houve caravanas para Brasília para a gente instigar o Congresso Nacional a aprovar as eleições diretas. Então foi um período um pouco conturbado. Mas eu acredito que aquela turma da Câmara Municipal de Botucatu, eram 15 vereadores naquela época, foi uma turma muito boa. O senhor lembra de todos os pares? Posso. Então, vamos lá. Posso lembrar. Eu sei que era uma Câmara de qualidade. Do PT era só a Mara Fátima Neves Pires Corrêa. Era a única Mara. Do PT. Depois havia o PDS, né? Arena, depois virou PDS. Que era do Maluf. Representante do Maluf. Que aliás, deu uma encrenca entre mim e o Jamil por causa do Maluf. Que eu nunca tinha nada a ver com o Maluf, mas qual foi a brincadeira? Depois eu continuo com os vereadores. Eu já era presidente da Câmara e um dia eu estava entrando na Câmara, eu vi um panfleto. Não perca tal dia, tal hora na Câmara Municipal, a palestra
do político, tal, Mário Covas, etc, tal. Falei, mas como, pô? Eu sou presidente da Câmara, não estava sabendo? Eu cheguei, falei, acho que pro Linquinha naquela época, falei, Linquinha, telefona pro Jamil e fala que essa reunião não vai existir, pô. Ele é candidato a governador, eu não vou fazer com que a Câmara Municipal vire um palanque pro Mário Covas. Vire um palanque de qualquer um. Mas daí, o Jamil falou pra mim, mas você recebeu o Paulo Maluf? Por isso que veio o nome. Mas como recebeu? O Paulo Maluf esteve aí na Câmara, porque naquele tempo, não sei se você se lembra, a Câmara Municipal era cedida para os partidos políticos fazerem as convenções. Todos os partidos pediam e a gente cedia. E o PDS do Maluf fez a convenção lá. Fez a convenção e ele foi lá. Então, eu falei, eu não recebi o Maluf. Ele veio à convenção do partido dele. O prédio estava cedido para o partido, não para ele. E daí houve um desentendimento muito grande entre mim e o prefeito. Foi uma pena, né? Mas são águas passadas. Então, vamos lá. A Mara era a única do PT. Depois havia do PDS, que era o Orlando Almeida, Ageu Maurício de Oliveira e Oswaldo Paz de Almeida. Oswaldo Paz de Almeida não, Oswaldo Moreira Pagani, olha. Pai do Lelo Pagani, que hoje é vereador lá. Então, esses eram os 3 do PDS. E então eram os 4 da oposição. E daí havia os do MDB. Eu estou tentando lembrar pela posição em que eles se sentavam nas cadeiras para ficar mais fácil. Vamos pegar lá com os mais velhos. Progresso Garcia, Elias Francisco, Antônio Benedito Arias, Éder Treza, Célia Canazinha Anselmo, Serrão, professor Serrão, professor Cesário, Jair Masquete. O Jair Masquete também era do PDS. Agora se me apertou. O Jair, ele vai me matar, porque ele está sempre em contato comigo. Agora eu não lembro se ele era do MDB. Eu acho que ele era do MDB naquela época, sim, também. Não lembro. Agora falhou. Foi o Jair Masquete, que era o meu vice quando eu fui o presidente, inclusive. Já foram os 15 ou não? Eu acho que foram. Acho que já foram os 15. Eu tava confiando na sua contagem. Mas é que eu comecei a falar outras coisas no meio e perdia. Mas eu acho que são esses. Puxa vida, eu tenho inveja do meu pai dessa época de cobrir uma câmara dessa. Nossa senhora, mas essa qualidade. Era boa. Que composição. Era boa. Era interessante, porque não havia esse radicalismo que há hoje, por exemplo, né? Você vê o Oswaldo Moreira Pagani, numa época, ele era o líder do Jamil na Câmara. Ele era muito ligado ao Jamil? Era muito, embora ele fosse do partido de oposição. Então, as pessoas, a Mara, por exemplo, era uma estudiosa, ela era a única do PT, e ela queria, naquela época, dar publicidade ao PT político. Que estava começando, né? Começando, precisava, né? Então ela trabalhava demais, ia por esses bairros, essas bibocas, ver o que precisava, etc. Tal. Mas quando chegava a Câmara, lógico, havia rivalidade. Eu lembro uma vez, eu era presidente e o Tribunal de Contas desaprovou as contas do Jamil. Então, quando isso acontece, é a Câmara que vai dar o aval. vai decidir se vai aprovar ou não. E tinha havido algumas desavenças com o prefeito naquela época. E eu coloquei em votação. Aconteceu aquilo que o presidente menos quer que aconteça. Final, 7-7. É o voto de Minerva. 7-7. E então eu tinha tido aquele problema com o Jamil, prefeito. Estava em suas mãos, né? O mandato. E a turma falava, agora o Jamil vai se ferrar, né? Porque o Fadel deve estar puto da vida com o que aconteceu, tá? Eu tinha lido, né, as contas, eu não tinha visto nenhum erro assim, crasso, que impedisse a aprovação. Havia certos
cálculos, né? Mas que podiam ser muito bem consertados. E eu votei a favor. Quer dizer, eu podia ter votado, se era para radicalizar, votar contra. Falei, agora ele se vire. Mas não era justo. Não era justo. Quer dizer, você colocar uma mácula num caso em que não cabia coisa assim. Certo? Então, votei a favor. Nunca esqueço esse episódio também. Puxa vida. Político de ética. Ética, isso se chama ética. O que a gente mais precisa hoje. Ó, no finalzinho aqui, o João Pupo Júnior, parabéns pelo programa, ainda mais com essa enciclopédia, professor Fadel. Fui seu aluno e não me esqueço das broncas e ensinamentos. Grande abraço, João Pupo. O João e o irmão dele, os dois foram meus alunos. O João teve um dia aqui falando como que era ser bancário. A Carol Fumes, nunca esqueço do professor Fadel, fui aluna dele no Objetivo. Esses dias o encontrei no mercado e reconheci pela voz. Ele estava de costas, ela deu risos aqui, a Carol Fumes. Sim, lembro. Aí quem mandou pra gente aqui foi o professor Pereira. Caro amigo, conheci o professor Fadel quando vim para Botucatu. Sua trajetória deixa um grande legado educacional para Botucatu e região. Minha admiração agora é maior por saber que ele é libanês. Sou neto de avós libaneses. Eram de, agora me perdoe pela pronúncia se estiver incorreta, Bicharri. Bichar. Mas né, não deve ser perto de Romete. Eu sou de Romete, né? Mas eu sei que existe a Bichar, mas eu não sei. O Líbano é muito pequeno, mas tudo para eles é longe, entendeu? O que é o Líbano? É uma minhoca de 220 quilômetros de comprimento e o lugar mais largo do Líbano são 50 quilômetros. Quando a gente fala da extensão do Brasil, a gente fala do Líbano desse tamanho, eu falo, não é possível, o lugar mais largo tem 50 quilômetros? É sim, mas eu lembro que quando eu fui lá, eu perguntei para um primo meu, que era um moleque, falei, você conhece Beirute? Ele falou, não, primo, muito longe daqui. E eu fui ver depois no mapa qual a distância entre Romete e Beirute, eram 53 quilômetros. 53 quilômetros de distância, para eles é uma distância enorme. Pra gente, a gente faz correndo hoje, pedalando. Aí, ó, parabéns, Júnior, que delícia de entrevista, uma riqueza para nós. Um abração, Fabiana, do Grupo Escoteios do Ar. Olha que bom. E quem mandou pra gente aqui, eu não vou conseguir o áudio agora, deixa eu ver se eu vejo a transcrição, que foi o Cidir Júnior, que mandou pra gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio dele pra gente encerrar aqui. Ele é professor também. Um abraço ao grande professor Fadel, foi meu professor no Pedrete Neto. Sim. E eu tive a honra de dividir o palco com ele declamando Vinícius de Moraes. Isso. Grande professor, grande político, grande pessoa de Botucatu. O Cidir é ótimo, ele é professor hoje. Sim. Também, foi meu aluno no Pedrete e ele é músico. Sim, ele dos bons. Né? E ele, numa apresentação em que ele estava se apresentando, e eu ia me apresentar declamando Vinícius de Moraes, o soneto da fidelidade. Foi a poesia que eu mais declamei na minha vida, né? Professor, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista maravilhosa, muitas histórias e que aula que nós tivemos aqui. Muito obrigado, professor, foi uma honra. Júnior, foi um prazer muito grande. Sempre que precisar, tiver algum assunto que eu possa colaborar com ele, eu terei prazer de vir. A gente é aposentado, a gente é meio ocioso em vários períodos do dia. Mas muito obrigado por tudo. Tomara que seus ouvintes tenham gostado e é um prazer muito grande estar nessa rádio. Valeu, professor. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.